Shalom, bom dia. Vamos continuar com a nossa leitura bíblica do livro de Atos. Maravilhoso esse livro. Já tem sol. Tá gostoso a temperatura. Ok? Embora já tenha caído um pouco. Mas vamos orar, pedir a Deus para abençoar. Porque a leitura da palavra do Senhor, a palavra do Senhor é de Gênesis Apocalipse. E a leitura da palavra do Senhor é uma coisa muito preciosa. Ok? Então, pedimos que o Pai Eterno esteja conosco, nos abençoando para entender a leitura. Também abençoando para que pessoas que não conhecem a verdade venham ter acesso ao vídeo e conhecer a salvação de Jesus. Pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos os povos, inclusive para os judeus. Para todos os povos. Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Não se preocupe com aqueles que blasfemam, porque quem castiga é Deus. Quem corrige é Deus. A Bíblia fala que Ele corrige, que Ele açoita. Então fica em paz, gente. Eu vejo tanta pessoa querendo vingar. Para quê? Nossa vingança é falha, é errada. Nós não sabemos fazer justiça, mas Deus sabe. Não deixa na mão dele para Ele julgar, para Ele fazer justiça. Ok, shalom, shalom. Continuando. Já avisa também lá sobre o meu YouTube. Devagarinho a gente chega lá no 1000 inscritos. Ainda não chegou 1000 inscritos, não. Eu tenho 5.000 pessoas no perfil do Facebook. E tem 500 aqui na página. Pode ser que esses 500 são os mesmos de lá mesmo, do Facebook. Mas enfim. Se 75 se inscrever no meu canal do YouTube, eu já completo 1000. Não é nem 1% dos meus contatos. É o que falta para completar 1000. Ok? Deixa eu ver. Aliás, não é nem 2%. Melhor assim, não é nem dos contatos que eu tenho, não é nem 2%. Menos de 2% já completa o 1000 se inscrever lá. Você já está inscrito, eu te agradeço. Ok? Obrigada. Vamos continuar a leitura. Atos 11 foi o último que eu fiz a primeira parte. Ok? Dava até para fazer tudo, mas acho que eu estava com pressa, não sei o que está acontecendo, eu tive que fazer rápido. Então, é que o Atos é muito lindo, maravilhoso aqui, quando Pedro vai pregar na casa do gentio e teve toda aquela preparação de Deus mesmo para que Pedro fizesse isso, ok, gente? Fique atento. Se você crê em Deus, crê em Jesus, crê no Santo Espírito, fica atento, porque Deus prepara coisas que a gente não sabe. Aquilo que Deus revelou ali para Pedro não estava escrito ainda na Bíblia. Está escrito agora porque a gente sabe da história, mas antes não estava. Ele mesmo fala que judeu não ia na casa de gentil, não sentava na mesa, não dormia, não fazia nada disso. Ele fez isso porque Deus agiu, porque Deus deu revelação, porque não tinha coisa escrita. Tinha a Bíblia já antiga, já tinha vários escritos dos apóstolos, várias cartas, vários pergaminhos, mas ali foi preciso de uma revelação para Pedro. De repente Deus quer te dar uma revelação, mas você não aceita. Você é igual os fariseus. Não, se não tiver escrito assim no hebraico,
ou no grego, eu não creio. Se não tiver escrito em hebraico no grego, eu não creio. Eu sinto muito, você vai perder de viver muitos milagres na sua vida. Porque ali não estava escrito. Deus revelou Pedro. Na hora que Pedro fez o jejum, fez a oração para ir almoçar, Deus revelou para Pedro aquele lençol com animais que eram considerados impuros. E Deus também revelou lá para Cornélio, para enviar aqueles homens na casa de Pedro. Cornélio, tudo bem, é um gentio. Cornélio, sabe que os gentios, eles viviam até mais milagre, porque eles não ficavam lá, será que isso está escrito? Ai, se não tiver escrito, eu não creio. Cornélio estava tranquilo, ele acreditava que Deus falava. Mas Pedro só fazia também se tivesse escrito, mas não está escrito aqui. Yeshua não falou isso. Eu ir lá na casa do gentio romano? Não. Não, Yeshua não mandou. E aí, o que acontece, gente? Desce o lençol. Desce um lençol cheio de animais, considerados impuros até hoje, pelos judeus ortodoxos. Outros judeus, quem não é religioso, judeu que não segue a religião, gente, eles vão no embalo do gentil, viu? Fica pensando que é tudo, que ele que segue a religião, que não é. Mas o Pedro era um nazareno, seguidor do Messias de Nazaré. E Deus precisou daquela revelação para ele, porque não estava escrito. Ele tinha que crer. Ou você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com o Santo Espírito, você tem que entender a hora que o Santo Espírito fala com você. Porque senão ele não vai te usar e você não vai servir para a obra dele. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Vai ter horas que é a revelação, gente. E se você não crer, você vai perder. Eu frequento uma igreja pentecostal, da casa mais antiga, né? Mas já virou pentecostal tradicional. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que ele só crê no que está escrito. Mas espera aí. Um dia eu comecei a orar, falei, Senhor, dá experiências espirituais com ele. Aí um dia ele veio falar para mim, eu estava orando de manhã, eu vi Jesus abraçado com todos os, cada um de nós, Jesus estava abraçado. Eu falei, glória a Deus, Senhor, dá mais revelação, Senhor. Eu também quero, eu também preciso, né? Porque esse meu amigo é assim, se não tiver escrito, não creio. Então Deus precisa revelar para essas pessoas, gente. Eu creio no que está escrito, eu creio nas revelações que são sinceras, eu creio. Eu quero entender quando Deus fala comigo, às vezes Deus fala e eu não entendo. Agora, pregar o evangelho, isso já é uma ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, isso já é uma ordem para todo cristão. Então isso aqui você não vai ficar, mas Deus não me revelou isso. Meu filho, já está lá, uma ordem, ide pregar. Agora o que vai acontecer durante a pregação, me Deus é surpresa. Vamos lá, aleluia, glória a Deus, que era o que estava acontecendo com Pedro. Ele estava indo pregar, mas ele só pregava para judeu, para circunciso. Ele não pregava para gentil. Ele não ia na casa de gentil. Ele não sentava na mesa com o gentil. Ele não dormia na casa de gentil. Ok? Mas aí ele obedeceu a revelação e foi. Quando chegou lá, ele orando pelas pessoas, gentias, a casa de Cornélio estava cheia de gentios. Cornélio era um homem de bens, ajudava os pobres. Vamos ver aqui, Atos 11, 12. Vamos pegar o 12 para o final, ok? Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar.
foram comigo também estes 6 irmãos. Peraí, deixa eu ver se eu tô em Atos 11 ou em Atos... É Atos 11 mesmo, Atos 11 mesmo. Às vezes eu faço confusão, né? Atos 11. É que eu tô lendo 16, ok? Vamos ler o 15. Vamos ler o 15. O 15 foi o último que eu li lá na primeira live desse capítulo. Vamos lá, vamos ver o 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós. No princípio. Com eles quem? Com aqueles gentios. Ok? E Pedro sabia muito bem quando que era a manifestação do Santo Espírito. Ok? Deus sabia muito bem. Ele sabia se era o inimigo que estava enganando, se não era. Ele sabia, ele conhecia muito bem. Pedro sabia. Os apóstolos sabiam. Tanto que Ananias e Safira morreu porque mentiu para o Espírito Santo. E eles falaram, vocês mentiram para o Espírito Santo, vai morrer, e morreu. Eles sabiam. Ok? Aleluia. Eu vejo as pessoas querendo se comparar com os apóstolos. Aliás, eu vejo gente querendo ser melhor que os apóstolos. Oh, meu Deus. Oh, polverino. Não sei se eu escutei falar essa palavra polverino aqui, porque eu acho engraçado ela. Que é pobrezinho, sabe? Tem umas palavras italianas que é mais fácil de falar, por isso que às vezes eu falo. Polverino. Ok? Polverino dessas pessoas que brinca com as coisas de Deus. Polverino dessas pessoas que se acha melhor que os apóstolos. Polverino delas. Porque os apóstolos sabiam quando era demônio, sabia quando era o diabo, sabia quando era Deus, quando era Jesus, quando era o Espírito Santo. Os apóstolos sabiam. E quando ele viu aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, ele falou assim, ué, mas isso aí eu pensei que era só para nós judeus. Eles também receberam, mas eles não guardam os 10 mandamentos, mas eles não têm Torá, mas eles não fazem a festa, eles não fazem o sábado, eles não fazem... E eles são circuncidados, e como é que eles receberam o Espírito Santo? Foi assim, gente, creia, leia a Bíblia. Todo cristão tem que conhecer o livro de Atos. Todo cristão tem que conhecer, no mínimo, um evangelho. Todo cristão tem que conhecer o livro de Atos. Todo cristão tem que conhecer o Apocalipse. E, na realidade, tudo, né? Toda a Bíblia. Mas eu tô assim, diminuindo para ver se pelo menos a pessoa lê aqueles livros. Pelo menos alguns. Vamos lá? O 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ok? Esse João era o Batista. Pedro lembrou das palavras de João Batista. Ao 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós judeus, gente. Aqui nem colocou judeus, mas ele está dizendo assim, a nós judeus. Ok? Eles diminuíram algumas palavras da Bíblia que a gente precisa avisar. Até mesmo para ter menos folha, né? Mas falou, né? Aqui, ó. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós judeus, ok? Nos ortogou quando cremos no Senhor Jesus, em Yeshua de Nazaré, ok? É mesmo? Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu? Quem era eu? E esse livro ele foi escrito no grego. Pode ter cópia no aramaico? Pode, mas foi escrito no grego. Sabe por quê? Porque Lucas não era nem judeu. O escritor do livro de Atos não era judeu. O Lucas. Era um doutor. Acho que um médico, né? Porque doutor pode ser outras coisas também. Um médico. Quem escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foi Lucas. E ele não era judeu. Então foi escrito em grego. Esse aqui é o original. O livro de Atos você vai procurar no grego. Eu sei que tem gente que fala que o original é no hebraico, é no aramaico. A não ser que Lucas conhecesse as duas línguas e escreveu nas duas línguas.
Porque se Lucas não conhecesse o aramaico, já foi alguém que copiou do grego. Porque Lucas escreveu no grego. Lucas não era judeu. O grego era como se fosse o inglês da época. Ok? Por que eu estou explicando essas coisas? Porque hoje em dia tem muita gente desfazendo da palavra de Deus. Não sabe o pecado que está cometendo, falar mal da Bíblia. Não importa se ela está em português. Não importa se é de João Ferreira de Almeida. Falar mal está pecando. Vão lá? Ok? O sentido não muda. Muda algumas palavras, tipo sinônimos, mas não muda o sentido. Não é desculpa para pessoa. Eu não sabia. Hoje a gente eu vejo tantas pessoas hoje em dia, 100 anos de crente, 100 não digo que, mas 50 anos de crente, e vai para o meio messiânico. Eu não conhecia. Ué, você não conhecia porque você não lê a Bíblia. A Bíblia não é culpada. É você que não lia. O pastor não é culpado. Porque ler Bíblia a gente lê em casa. Ok? Tinha uma época da minha vida que eu vivia assim, muito atormentada. E eu não conseguia dormir. E eu pegava a Bíblia e ia ler. Era difícil até para me concentrar. Mas eu lia até Apocalipse. E Deus seja louvado. Com certeza aquilo foi me dando força para passar por aquele tempo difícil. Vamos lá? Continuando. Ok? Então, quando Pedro viu que os gentios receberam o mesmo dom do Santo Espírito, Pedro ficou assim, pensando, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós judeus é o que estou colocando a palavra, viu gente? A nós nos, porque Pedro é judeu, ok? A nós nos ortogou quando cremos no Senhor Jesus. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ok? Lucas aqui está narrando o que Pedro falou. Ok? Aleluia. E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ok? Eita, passou aqui mais de 10 bicicletas, o pessoal fazendo corrida. Não é corrida, é praticando mesmo. Fazendo um esportinho de manhã mesmo. Então vamos lá. Então quando eles ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento. Então o que os gentios precisam? Os gentios precisam de arrependimento, viu gente? Os gentios precisam de arrependimento. É isso que os gentios precisam. Ok? Arrepender das coisas erradas que já fez. Buscar a presença do Santo Espírito. Porque o Santo Espírito revela as coisas erradas para nós. Às vezes a gente não entende. Às vezes o Santo Espírito quer falar, mas a gente continua com a cabeça dura. Não quer entender. Fica com o nosso achismo. Ok? Vamos lá? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Aqui encerrou lá. Ali encerrou, no versículo 18, encerrou aquela evangelização que Pedro estava fazendo, ok? Agora aqui já começa uma nova história, aqui no final do capítulo 11. Aqui fala assim, no 19, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia. Lembra que mataram Estevão? Então muitos crentes fugiram, gente. No começo eles estavam pregando em Jerusalém.
Pedro pregou no templo, pregou toda na Judéia, onde tinha mais judeu, onde tinha mais fariseu. Pedro pregou tudo aqueles lugares. Mas aí eles começaram a ser perseguidos, muita perseguição. Mataram Estevão. Então muitos judeus nazarenos saíram de Jerusalém. E muitos dos que ficaram morreram. Mas morreu pela fé. Por exemplo, o apóstolo Tiago, acho que é Jacó, que Tiago foi colocado o nome do rei da Inglaterra, né? No livro. Ok? Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então eles nessas outras cidades, como Fenícia, Chipre, Antioquia, que era ao redor de Jerusalém, outro era cidades pagãs, mas ali também moravam judeus. Então eles fugiram para esses lugares e ia pregando Jesus aos judeus, ok? No princípio o evangelho era pregado para judeus. Lembra que foi preciso Deus dar aquela revelação para Pedro ir na casa de um gentil. Então todo judeu que se convertia, mesmo que ele ia para fora de Israel, mas ele continuava pregando para outros judeus que estavam naquelas regiões, ok? A gente vê muito bem isso no capítulo 10 e capítulo 11 de Atos. Vamos aqui, o 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Okay? Então Barnabé, nesse momento, ele estava em Jerusalém. Aí mandou para que ele fosse para lá, o Barnabé também para ajudar, ok? O 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ok? Barnabé era judeu também. Ele foi enviado também para estar ajudando lá na pregação, naqueles lugares fora de Israel. O 24 agora fala assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ok? Ok? Ó, o 23. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, permanecessem em Jesus de Nazaré, ok? Permanecessem com fé em Jesus de Nazaré. Jesus, gente, no grego é Jesus, ok? O I ele substitui o Yod do hebraico e vice-versa, ok? Jesus. Vamos lá. 24. Porque eram homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, a Jesus de Nazaré, ok? E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Lembra lá que Saulo se converteu, começou a pregar, começou a ser perseguido, depois não se fala dele, aí entra Pedro pregando, né? E o Barnabé foi lá para Tarso para ver se ele encontrava com Paulo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tendo encontrado, encontrou, ó. Paulo ainda estava em Tarso, viu? Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ok, gente? Então, a palavra cristão, ela vem da língua grega,
foi Antioquia, ok? A língua ali era outra. Ali não era a língua aramaica e muito menos hebraica, porque hebraico só falava os sábios de Jerusalém. Então vamos lá, ok? No tempo da Nova Aliança era assim, lê a história. Se ficar acreditando em tudo que as pessoas falam, não vai pesquisar, ok? Então eles foram para Antioquia, ficou lá um ano na igreja de Antioquia. Paulo estava lá, Barnabé estava lá e chamaram eles de cristãos. Cristãos, hoje a gente fala que a palavra Cristo é ungido, que na realidade Messias é ungido. Messias é ungido. Cristão, uma vez explicaram aí que a palavra cristão não estava nem falando no sentido de Messias, mas falava no sentido